Boa noite. Nós vamos começar, então, esse ciclo de estudos, podemos até falar um ciclo de bate-papo, tendo como referência o assunto mediunidade. A expectativa é que a gente desenvolva esse estudo em até 8 encontros. Pode ser que façamos com 6, depende muito do andar, né, do ritmo, do andar da carruagem. Nós temos alguns tópicos para serem abordados, obviamente nós não vamos esgotar o assunto de mediunidade, é um assunto bem amplo, levaria tempo, mas nós vamos trabalhar alguns aspectos da mediunidade para as pessoas que querem conhecer sobre mediunidade e também para as pessoas que, de certa forma, já têm o trato com o exercício mediúnico. Então, a ideia não é aprofundar em todos os tópicos, mas nos tópicos mais relevantes. Aqueles que, de certa forma, atuam no dia a dia das curiosidades ou da prática mediúnica propriamente dita. Então, nós vamos dividir uma parte, como agora, hoje, nós falaremos um pouco sobre os aspectos da mediunidade e a questão da existência da mediunidade, uma observação, digamos, histórico-contextualizada, com os textos do Velho e Novo Testamento. Na próxima terça, nós falaremos sobre a mediunidade e as suas variantes de manifestação. Depois nós falaremos, no terceiro encontro, sobre a estrutura do médium, e aí talvez fiquemos 2 terças-feiras trabalhando sobre esse aspecto do médium, e nós trabalharemos a influência do próprio médium nas comunicações, a influência do meio nas comunicações, a influência de predisposições, vamos chamar psicomorais, nas comunicações. Depois, no outro encontro, nós falaremos dos aspectos de preparação do médium. Quando eu digo preparação, não é para preparar ninguém para exercer a mediunidade. O que se deve levar em conta no processo de educação mediúnica. E no último encontro, no sexto ou oitavo, vai depender do ritmo, nós, então, trabalharemos alguns aspectos de reuniões mediúnicas e alguns exemplos de dissertações dos espíritos, para a gente observar o que é uma comunicação idônea e o que é uma comunicação inidônea. Inidônea no conteúdo ou inidônea em ação. Kardec faz isso no último capítulo do Livro dos Médiuns. Então, não teremos um roteiro pragmático, não teremos apostilas. Se alguém perguntar qual a bibliografia, ela vai sendo falada ao longo das nossas conversas. Eu tento, na medida do possível, embasar a fala em algum elemento de fonte bibliográfica, de fundamento bibliográfico. Então, ao longo das falas, dos dias, nós vamos citando algumas bibliografias que possam justificar, embasar aquela fala. Obviamente, o ponto básico do nosso referencial é o Livro dos Médiuns. Não há outro referencial mais seguro do que o Livro dos Médiuns. Existem boas obras que estudam o assunto, mas a fonte, a água límpida, é efetivamente o Livro dos Médiuns. É um trabalho que Kardec desenvolveu por 6 anos, fez um ensaio anterior ao Livro dos Médiuns, que é o livro chamado Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos. Ele escreveu esse livro antes, e desse livro ele foi ao Livro dos Médiuns.
Então, é algo que foi muito bem estudado. Por isso que, quando me perguntam qual é a referência, livro dos médiuns. Para os médiuns, principalmente. Para os que querem conhecer, é fundamental. Mas para os médiuns é indispensável. E, infelizmente, poucos médiuns realmente estudaram livros médiuns. Muitos leram, mas estudar efetivamente, buscar os meandros, poucos fazem isso. Então, e Kardec, inclusive, chama o livro dos médiuns de guia dos médiuns e evocadores. Ele chama de guia. É como se fosse uma instrução normativa ou instrução de trabalho. Então, é a nossa bibliografia básica, fundamental. E nós temos outras que eu chamaria de subsidiárias, não as chamaria de complementares, porque elas não complementam, elas dão subsídios de raciocínio para o entendimento daquilo que está no livro dos médiuns. Então, eu prefiro chamá-las de obras subsidiárias. E nós vamos citando ao longo da nossa conversa. Ok? São só instruções básicas para a gente começar, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados e aqui nesse momento para o Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, a tua proteção e a presença dos teus mensageiros, espíritos bondosos do plano mais alto, para que nos inspire a todos nós, para que consigamos dar bom curso a essa nossa proposta de estudos. Fica conosco, Senhor, guarda-nos junto a ti em paz. E assim, bom, primeiro, uma perguntinha simples. Quais curiosidades vocês têm sobre o assunto mediunidade? Por que vocês vieram para essa sequência de estudos? Pode ficar à vontade. Mas acontecer, falar uma coisa meio desproposital, e todo mundo fica rindo, né? Esse é o máximo que pode acontecer. Mas o que trouxe vocês aqui? Aí eu, desde criança, tenho umas sensações, como, por exemplo, a primeira experiência foi as cadeiras deixando para lá para cá. Aquilo foi assustador, porque eu era uma criança. Depois, conforme fui crescendo, sou liberado. Aí eu fiz treinamento de jovens, era Agostinho. E foi uma coisa rápida. E daí começaram muitas coisas, umas sensações assim. E aí, todos os lugares que eu ia, eles me falavam assim: olha, você tem que trabalhar, você tem muita dificuldade. E aí eu comecei de mim mesmo, não vou a vida se encarnar naquela época. Eu tinha 15 anos. E aí era uma fila para tomar um passe. E aí, foi a primeira vez que eu tinha ido naquela casa. E aí, ele lá na frente, na porta do passe, me sentou lá, agora você cara. Eu olhei assim: não, é você mesmo. Ele assim, estranho, tinha tanta gente, eu não sei. E ele falou: não, eu tenho que tomar um passe pessoal agora. Eu quero te dar um passe. Aí ele falou assim: e aí, como é que tá? Tudo bem, né? E o vovô, quer dizer, o vovô partiu, ele se cansou querendo tanto, chorando, e ele está aqui do meu lado. Aí a filha me deixou calmo, para a filha com amor, para a filha era isso que estava falando. E daí para frente, muitas. E aí eu tenho esse chamado há muitos anos. E agora eu acho que eu peguei e quero levar muito assim. Melhor. Quando teve os primeiros fenômenos sematológicos das mesas se movimentando, das cadeiras se movimentando, você é espírito? Eu acredito que a gente nasce espírito, Não. é assim. No sentido mais estrito, você frequentava centro? Não, eu tinha 5 anos de idade. Beleza. 6 anos. Isso aí, guarda isso aí.
que mais? Quem mais? Qual outro motivo? Eu vim para entender o que é. E entretenimento porque tem curiosidade, porque é um assunto que chama atenção. A forma de estudar. Eu venho para tirar dúvida. Ótimo. Pode ser que você volte para casa com mais dúvidas. Tranquilo. Mas é normal, quando faz estudo, mas Quem mais? Para saber lidar. Saber lidar com o fenômeno. o fato. Se é ou não é uma mediunidade, saber entender o que acontece comigo. Ótimo. Tem percepções? Tem. Ótimo. Beleza. Sempre que alguém pronunciar, fala um pouquinho mais alto. Mas, o pessoal está com. Pode desligar esse aí. Está em fora. Ótimo. Que tipo de pergunta vocês fariam sobre a mediunidade? Não sabe se é real. Se é real. Aqui, ó, o objetivo. Sim? São vários tipos de Tipo, mediunidade? ótimo. Se é real, estrutura biológica do corpo, legal. pode repetir aquela que eu te fiz? Guarda. O objetivo principal de participar de um curso como esse é de estudar a proposta do estudo do codificador, assim praticando a mediunidade com Jesus em segurança. Beleza. Eduardo de Cetrel, São Paulo. Vamos lá. Então, pensemos. Você me falou sobre isso, sim. Eduardo. O Eduardo disse que, desde os 5 anos, ele convive com fenomenologia mediúnica. Ele não é espírita. Então, eu faço uma pergunta baseada nisso. A mediunidade, ela foi uma descoberta do espiritismo? Então, existe o fenômeno mediúnico fora da doutrina espírita. Eu acho que sim. Não, eu até não vou dizer mais acho, porque ele não era espírita, ele tinha um fenômeno. Ele não conhecia o espiritismo, tinha um fenômeno, é isso? Ok. Então, existe um fenômeno que não é uma invenção, não é uma criação da doutrina espírita. Concorda com isso? Sim. Ótimo. Então, é um fenômeno que nós poderíamos chamar natural, Sim. da natureza. É natural. Então, não é algo artificial. Eu acho que Não não. é algo que alguém incutiu na cabeça de outra pessoa. Não. Alguém incutiu na sua cabeça? Psicólogo? Não. Fala que tem percepções. Alguém incutiu isso? Ou simplesmente as percepções surgiram? Isso é saudável. Olha, é saudável. Então, é um fenômeno patológico? Não. Então, é um fenômeno natural. Se é um fenômeno natural, e é um fenômeno provocado por algo que nós não percebemos, não vemos, significa, então, que não é um fenômeno do mundo material. Concorda com isso? Se não é um fenômeno do mundo material, ele só pode ser um fenômeno de um mundo que não seja material. E se a gente quiser usar a linguagem da filosofia platônica, um mundo metafísico. Seria isso? Um mundo além da estrutura física. E se ele é um mundo além da estrutura física, em tese, não seguiria as regras das leis aplicáveis ao mundo físico. Pensar nisso. As leis físicas da matéria, tangibilidade, opacidade, isso se aplicaria a um mundo que não fosse de matéria física? Tangibilidade não é típico do mundo físico? Tangibilidade, veja, percepções físicas. Então, se nós entendemos que há um outro mundo que é metafísico, existem leis metafísicas que não se aplicariam no mundo físico e nem as leis físicas que se aplicariam no mundo metafísico. Concorda com isso?
Vocês estão acordadas e acordados? Tem certeza disso? Estão encarnados? Encarnado eu creio que vocês estão, porque eu não tenho evidência espiritual, então estou vendo todo mundo que está encarnado. Mas concordam com essa linha de raciocínio? Então, nós temos dois mundos diferentes. Porque se esse fenômeno, você quando viu a cadeira andando sozinha, se mexendo, alguém estava empurrando? Não, foram 4. Tinha 4 pessoas empurrando? Não. Tinha uma brincando de tênisinho, empurrando as 4? Então, veja, havia uma força metafísica. Uma força além das estruturas conhecidas no mundo físico. Concordam com isso, dentro dessa lógica que o Eduardo traz? Que não é mentira, ele não inventaria, porque não é só ele, vários já passaram por situações semelhantes. Então, concordam que há algo que não é físico. Ok? Bom, é essa lógica que Kardec desenvolve no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, quando ele coloca um título, uma pergunta na forma de título. Há espíritos? Ele começa o livro com essa pergunta. É o primeiro capítulo. E, para chegar à resposta, ele desenvolve semelhante raciocínio, ou melhor dizendo, eu desenvolvi semelhante raciocínio ao que ele desenvolveu, porque ele desenvolveu primeiro, para chegar nessa ideia que os fatos dizem que há uma estrutura de leis metafísicas que atuam no mundo físico, mas não são leis do mundo físico. Por quê? Se uma cadeira se movimentou sozinha e não há uma força física atuante, tem que haver uma força metafísica. Concordam com isso? Então, Kardec desenvolve esse raciocínio. Se há, então, essa força metafísica, existe algo, uma vida, que não é física. Porque essas forças metafísicas, elas têm um condão inteligente. Porque ele acompanhou apenas a movimentação, mas as movimentações que desenvolveram respostas inteligentes a perguntas levadas àquele móvel, entre aspas. Perguntando ao móvel, o móvel respondia. Levantando, batendo, formando um alfabeto bem, eu diria, primitivo, uma batida letra A, 2B, 3C, assim vai, dando respostas. Então, não é um fenômeno pura e simplesmente psicocinético. Porque nós podemos dizer, não, eu movimentei isso aqui com a força do meu pensamento. Mas então, se eu movimentei com a força do meu pensamento, existe uma força, uma energia que também é metafísica. E uma composição física não poderia gerar uma força metafísica. Para que essa psicocinesia, telecinesia aconteça, não pode ser emanada de uma estrutura física, porque senão seria um movimento físico. Então, se ele é metafísico, isso significa que meu pensamento é uma força metafísica. Concorda? Por quê? Porque o meu pensamento movimentou isso aqui. Concorda? Então, se o meu pensamento é metafísico e ninguém pensou em modificar, em movimentar uma cadeira e ela se movimentou, quer dizer que uma outra força metafísica movimentou aquela cadeira. No exemplo do Eduardo, concorda? E se é uma força metafísica e aqui no meu pensamento uma força metafísica, quer dizer que a outra força metafísica também é um pensamento. Concorda? Pelo pensamento, movimentei um objeto. Força metafísica. Se essa força metafísica saiu do pensamento e uma outra força metafísica agiu na cadeira que ele viu se movimentando,
essa outra força metafísica também tem uma estrutura de pensamento. E se essa outra força tem uma estrutura de pensamento, é um ser pensante. E então, passamos a chamar de espírito. Mas se é um pensamento, e aqui é um pensamento, quer dizer que eu também sou um espírito. E se eu sou um espírito e o outro também é, e ele está lá sem aparecer, movimentando, significa que quando eu morrer, quando houver uma morte aqui, haverá uma sobrevivência do pensamento, porque o outro pensamento não tem corpo, está atuando. Então, significa que os espíritos em nada mais são do que as almas dos... Eu vou usar o termo agora encarnado, né? Mas Kardec usa o termo assim, a almas dos homens têm corpos. Ou seja, há espíritos. Tá? Pela própria circunstância que nós vemos no mundo das forças metafísicas. E, por exemplo, Platão foi dizer que não com essas palavras, mas essa turma aqui vive no mundo das ideias. Ele chamou de doxa, de episteme. E essa outra turma aqui, que tem corpo, vive no mundo dos sentidos. Ele chamou de doxa. Então, no mundo dos sentidos, existem as ideias, que são os espíritos. E nesse conjunto, o que sobrevive? Espíritos. Tá. Se há espíritos e há aqueles que estamos em corpos, o que impede desses espíritos se comunicarem? Se um espírito, pelo pensamento, movimenta um corpo, e eu, pelo pensamento, movimento um corpo, será que os dois não podemos, pelo pensamento, nos contactar? Perceberam? É o que Kardec chamou de comunicabilidade. Eu adoro esse Tom Links, porque irrita todo. E quem está escrevendo não se irrita, mas se você está tentando mineiramente falando, dá um trem, gente. Dá um trem. Mas veja, a comunicabilidade. Agora, se nós estamos no mundo material, as forças metafísicas, que nós chamamos de espíritos, em tese estão no mundo. Concorda? Se eu estou aqui, a força metafísica, o pensamento metafísico está aqui. Então, nós temos os dois mundos. Concorda? Se aqui é um pensamento que movimenta, aqui um pensamento que movimenta, e esses dois podem se conectar, quer dizer que esses dois mundos se interconectam. Quer dizer que esses dois mundos não ficam um aqui e outro lá. Quer dizer que são dois mundos que são interdependentes e estão justapostos em dimensões distintas. Ou seja, aqui estamos nós, aqui estão os espíritos. E não têm as leis do mundo material, então espaço e tempo não são semelhantes aos nossos. Significa que, numa distância que não caberia ninguém, caberia o universo dos espíritos. Porque não há uma estrutura de espaço e tempo. Quer entender isso mais fácil? Quando a gente dorme, sonha, por exemplo, que saiu daqui de Patrocínio, de sonho, dirigindo,
e foi até, sei lá, até Brasília, mais ou menos 5 horas, um pouquinho de viagem. Se a pessoa dormiu, começou a sonhar e cronometrar, ela vai dormir 15 minutos, meia hora. E nessa meia hora, ela saiu do patrocínio, sentindo todo o tempo de 5 horas, passando por todos os lugares e chega a Brasília. E acorda, meia hora depois que dormiu. Mas durante o sonho, toda a percepção foi como se nós levássemos 5 horas dirigindo, parando para tomar um café e tudo mais. Então vejam que a dimensão espaço e tempo, quando eu entro para o mundo extrafísico, elas não são mais as mesmas, as dimensões. O que faz com que o espaço não seja distante. O que faz com que o tempo não seja cronologia. Então, por isso, esses dois mundos podem se justapor, porque são dimensões distintas. Veja, eu sonho, estou no mundo material e uma estrutura de pensamento minha está numa dimensão que não segue as regras daquela dimensão que meu corpo está incluído. Perceberam isso? Não é assim a linha de sonho? Você não dorme segundos e em segundos faz trocentas coisas. Veja. Então, esses dois mundos não existem, não existe uma separação de espaço físico quantitativo. Existe uma dimensão diferente que se justapõe. Por isso, nós estamos sempre no mundo material aqui encarnados, diretamente ligados ao mundo espiritual, numa constante simbiose de pensamento. Já que o que nós temos em comum é a estrutura espiritual que somos e os pensamentos que se levam e são trazidos. Isso faz com que, então, essa interconexão faça com que elementos do mundo espiritual atuem no mundo material. E algumas características que temos do mundo material atuem no mundo espiritual quando a pessoa deixa esse e vai para esse. São sensações. Não é o mundo das sensações, dos sentidos, da doxa? Então, eu posso levar para o mundo espiritual a impressão que eu ainda estou no mundo material. Porque eles são muito justapostos. É o que está lá no Livro dos Espíritos, da questão 84 à questão 86 do Livro dos Espíritos. Mostrando que esses dois mundos não são separados. Então, quando nós vamos para o outro mundo, na verdade, estamos saindo de uma dimensão material e entrando para a dimensão espiritual. Quando estamos vindo para cá, saindo de uma dimensão espiritual e entrando para a dimensão material. Mas a estrutura espiritual é a mesma. E aí, o que faz com que isso se interconecte, permita que esse que está no corpo e esse que está fora, nessa junção de pensamento, é o que nós chamamos de mediunidade. Ou seja, a capacidade, a comunicação entre os dois planos de uma existência espiritual. O plano da existência quando estou no mundo espiritual, o plano da existência quando estou no mundo material. E depois, mais à frente, nós vamos entender o que ele colocou, como funcionam as questões orgânicas. Para isso. Porque quando estamos no mundo material, nós temos uma estrutura orgânica. Temos a estrutura corporal que me diferencia dos que estão lá. Não me diferencia enquanto natureza. Continuo sendo eu, espírito. Só que eu estou
mundo corporal, estou ocupando um espaço corporal, e no meu caso, assim, um outro espaço até, né, que eu ocupo, perceba? Então, isso é que é a mediunidade. E já nos leva a interrogar que, mas se é assim, então por que nem todos percebem isso? Aí é a questão biológica que ele coloca. E nós vamos chegar lá depois. Simão, aí agora fazer a pergunta do deslocamento dos dois, De? deslocamento dos espíritos do caráter. Não entendi o que você falou. Deslocamento, Ah, deslocamento. Veja, é um deslocamento como força dispersal. justamente. Mas não há deslocamento, há apenas uma troca de dimensão. Não. Estou falando assim, para a gente ir daqui em Belo Horizonte, a gente tem que entrar no carro, com a matéria, carregar a matéria. No espírito. Vamos lá. Qual é, pelo que nós já falamos aqui, qual é o veículo de movimento do espírito? Pensamento. Movimento-se pela força do Então, pensamento. questão de É do tipo assim, eu vou, cheguei. Mais ou menos assim. Ou já estou voltando. Mais ou menos assim. Óbvio, depois nós vamos ver, depende muito da evolução do espírito para ele dominar isso. Mas veja, o veículo de comunicação do espírito é o pensamento, o veículo, didaticamente, de locomoção é o pensamento. Há até uma música para isso, né? Diz, como é que diz? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E se nós olharmos a estrutura encarnada, naquilo que nós estamos pensando, se há deslocamento de lugar, é lá que nós estamos. Veja, estou aqui pensando em algo. Você fala comigo, eu não discuto, porque eu estou lá. O corpo está aqui, mas o pensamento me levou para lá. Só que não dá para levar esse monte de coisa aqui. Percebeu? Então, veja como é a força mental. E vamos mais, só abrir um ligeiro parênteses, uma digressão. Olha como a gente pode influenciar um ao outro pelo pensamento. Olha. Se há uma influência daqui para cá e daqui para cá, por que não pode haver daqui para cá mesmo? Perceberam? E um outro detalhe. Daqui para cá se enxerga, se percebe melhor. Significa que o que eu pensar aqui é visto por aqui. Perceberam? Daí tem uma frase do apóstolo Paulo. Vós estáis cercados por uma nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas. É bom esse negócio, não é? Coisa mais não religiosa, coisa mais natural. É tão próprio até que enxerga, né? Ele que não espírito, mas aí quando fala, não, mas sua cabeça está longe, né? Exatamente. Não dá lua, né? Tem uns que vivem da jovem pedra na lua, né? Mas vivem no mundo da lua. É porque há algo intuitivo nisso. E barreiras religiosas podem tentar coibir, mas é uma regra, uma lei natural. Posso até criar leis, por exemplo, que revoguem a lei da gravidade, mas se eu pular, eu cairei. E mesmo com a lei da gravidade revogada por uma outra lei. Ela não vai deixar de existir, porque ela é natural. Então, quaisquer elementos que vão dizer isso não existe, não há como negar. E se existe, não há como negar essas inter-relações todas. Porque senão, qual o propósito de duas estruturas? Qual o propósito de existir uma estrutura metafísica e uma estrutura física justapondo-se, se não há uma conexão entre elas? Sim, não, mas se é tão natural, por que não é comum? Tá. Nem tudo que é natural é comum. Comunalidade é quantitativa.
Então, a comunalidade não tira a natureza das coisas. É natural, por exemplo, cair um raio, mas não é comum cair todas as horas. Percebeu? É da natureza, mas não há comunalidade. E aí nós vamos observar que, dentro da sua pergunta, por que é natural e nem todo mundo é assim? Pô, isso. Nós vamos chegar lá. Eu tenho que deixar para vocês voltarem outro dia. Se eu deixar tudo agora, eles voltam. A comunidade, então, é algo cultural, vamos dizer assim. Perfeito. Todos nós temos ela. Mas alguns desenvolvem ela, vamos dizer assim, ela é aflorada para alguns e para outros não. Perfeito. Seria mais ou menos isso? Seria totalmente isso. Totalmente isso. Que é isso que Kardec fala no capítulo 14 do Livro dos Médiuns. Vamos adiantar um pouco. Só um parênteses. Todo aquele que sente em grau qualquer a presença de um espírito é, por conseguinte, médium. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. É o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ele diz: todavia, tal designação não se aplica senão àqueles cuja percepção se dá de maneira clara, passível de demonstração, o que depende de um organismo predisposto. Então, o que está separando um do outro? A estrutura orgânica. E, se a gente perceber, faz parte dos nossos ajustes encarnatórios. Eu vou formar um corpo, mas vamos chegar lá nessa questão corpórea. São dois pontos, em dois capítulos Kardec trabalha isso. No 14 e depois no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, quando ele vai dizer que a faculdade mediúnica se radica no organismo. Está lá no capítulo 20, influência moral dos médicos. Mas nós vamos chegar lá, se vocês chegarem aqui de novo. O Guilherme coloca que é ostensivo e um corpo altamente preparado. Eu diria um corpo adredemente preparado, ou seja, intencionalmente preparado, mas não necessariamente altamente preparado. Porque vai depender da natureza da prova. Vou chegar lá ainda, mas tem isso que ele está colocando, tem sentido sim, perfeito. Tem que estar preparado. Irmão, você acha que todos nós somos médicos? Kardec diz, pode-se dizer que todos são mais ou menos médicos. Não, porque só um dia falou que você não era médico, né? Eu acho que quem tem a facilidade de aprendizagem e tem o dom da palavra é o médico. Vamos lá, peraí. Todavia, tal designação não se aplica àqueles cuja percepção se dá de forma ostensiva, fácil de demonstração. Alguém está vendo o espírito aqui comigo? Não. Eu estou percebendo, então não tem a ostensividade. Não caberia a mim um nome médico. Mas, Pela especificidade. muita gente quer ser igual você, interpretar, E eu quero ser igual a um monte de gente que não consiga. Ah, mas Olha, é uma vantagem. Eu aceito ser igual a essa, igual aquela, Não. e não consigo. não, Porque cada um tem toda palavra é virgindade, não é não? aquisição ao longo do tempo. Ah, aí também. É bem mediunidade. Vamos deixar de lado. Vamos para os assuntos. Né? Não atravessa. Está claro até aqui? O pessoal daí tem alguma pergunta? Não, aqui está tranquilo. Peraí, alguém tinha levantado a mão primeiro, eu volto aqui. Não, ela levantou primeiro, desculpa. Você disse mundo justapostos. Sim. Então, Interpostos até seria mais indicado. então por que eu ouvi do livro do Chico que o telefone só toca de lá para cá? O de lá para cá é da dimensão espiritual para a dimensão material. Ou seja, quando o Chico disse essa frase, vamos lá primeiro. Tudo a gente tem que olhar quais as circunstâncias se deu o fato, ou em quais se dará o fato. A circunstância era, devemos evocar espíritos ou ter manifestações espontâneas? O telefone toca de lá para cá, ou seja, melhora as comunicações espontâneas. É proibida a evocação? Não. Kardec, inclusive, tem um capítulo exclusivamente para isso, para os médicos. Então, quando diz o telefone toca de lá para cá, é para dizer, olha, não fica achando que você, a hora que você quiser, você pode, vai ter manifestação mediúnica para você. Entendeu? É de lá para cá.
E Kardec também fala isso. Capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: não há no mundo um só médium sequer capaz de garantir uma comunicação mediúnica em dado momento. E numa frase mais bucólica de Chico é: o telefone toca de lá para cá. Eu não posso garantir que a hora que eu quiser uma manifestação vai ter. É porque a mulher queria que ele trouxesse a casa do filho dela na hora. O telefone toca de lá para cá. Então não é questão do lugar, não é questão vem do mundo espiritual, do mundo material. Eu vou chegar aí. Lá atrás já tinha levantado a mão. Assim, às vezes eu tenho a sensação, pode ser, mesmo sendo a primeira vez que eu estou passando em determinado lugar ou cidade, eu tenho a sensação que eu já passei por esse lugar, eu já vivi a mesma situação que estou vivendo ali naquele momento. E o que você me fala sobre isso? Às vezes é interessante, não, Rapidinho, mas vamos lá. Isso Você pode ser um fenômeno psicométrico por desdobramento espiritual. Muitos vão responder assim: você já reencarnou ali. Não, porque tem lugar que eu passo que dá a impressão que eu já passei e o negócio foi construído depois que eu já estava encarnado. Então, não pode ser de encarnação passada. Quando nós dormimos, nós saímos do corpo. E nesses desdobramentos, eu posso visitar diversos lugares, encontrar-me com pessoas, ter amizade com pessoas que também estão fora do corpo. E quando retorno à vigília, passando ali, eu tenho um fenômeno psicométrico, ou seja, opa, eu já estive aqui, já estive mesmo. Parece que eu conheço essa pessoa e conheço mesmo. Então, a grande maioria de vezes se dá por essas questões de desdobramento de sono. Certo? Só para não deixar no ar a pergunta, que, assim, ela tinha levantado a mão. Não, aqui, vamos aqui primeiro. seria às vezes interessante as perguntas lá do fundo, você repetir, porque fica às vezes baixo. Mas aqui tem uma pergunta aqui da... Por que algumas pessoas passam um longo período da vida sem mediunidade ostensiva e, de repente, a mediunidade aflora, se isso é uma característica orgânica? Vamos lá, não é de repente. Catrínica. Não é de repente. É um de repente que já vem vindo sendo desenvolvido gradativamente. Não é assim, de repente virei médium. Não, não. Um processo, não é, por exemplo, um vulcão, de repente que ele tem erupção. Ele vem com toda uma movimentação magmática ao longo do tempo, imperceptível, depois fracamente perceptível, até chegar no momento de erupção. Então, no caso, não é bem a mediunidade, porque ela é sempre calma. Em regra, sempre calma. Então, veja, não é um processo de estalar de Deus. E o organismo predisposto, nós também estamos em constantes revoluções orgânicas. Então, não há um determinado momento para ela surgir. Ela existe em potencial e está se desenvolvendo naturalmente. Porque todo desenvolvimento é natural. Alguém fala assim: reunião de desenvolvimento mediúnico. Não, reunião para educação. Desenvolvimento é natural. Vai desenvolver, querendo ou não, desenvolve. Então, é natural isso, não é de uma hora para outra. Só depois de ver. Tem uma explicação para isso. Se nós olharmos a questão 109 do livro Consolador, Emmanuel diz que o processo encarnatório se consolida em termos de fixação psico-espírito-corpo por volta dos 7 anos. E esse período, por volta dos, quer dizer que aos 7, pode ser antes, pode ser depois. E nesse período, o espírito está encarnado, obviamente, mas na estrutura de fixação, ele ainda está um pouco como um pé lá e o outro cá na sua estrutura de fixação. Então, é um médium natural. Não é pela questão orgânica, é pelo momento que André Luiz chama, no livro Mecanismo da Mediunidade, de descompensação vibratória. Há um detalhezinho assim. Depois vai ajustando, acoplou, beleza. Não quer dizer que reencarnou agora, não. Reencarnou desde a hora que nasceu. Mas há um processo de fixação mental. Por outro lado, existe um momento de estar com um pé cá e outro lá. Na chegada é um pé lá e outro cá. Na volta
é um pé cá e outro lá. Ou seja, a plenitude, o aspecto da idade avançada, pode também gerar uma descompensação vibratória. E aí passa a ser um médio natural, novamente. Por quê? Porque está com um pé lá e outro cá. E aí pode sim ter problemas psíquicos, sim, pode ser uma questão de alucinações, tá? Mas há também os aspectos mediúnicos. Então, veja, nesse caso, não é o aspecto da mediunidade na ideia de programação encarnatória. É uma questão natural de descompensação vibratória pela chegada e pela saída, ou pela vinda ou pela volta. Tá? Então, seria também por esse fim. Só um pouquinho, ela me perguntar. Eu ia fazer uma pergunta muito semelhante à sua resposta, mas eu vou Eu dei seu pensamento. acrescentar, talvez seja também a dúvida de alguns. Se a mediunidade é algo apurado, eu iria perguntar se existe um momento programado, né, antes de encarnarmos aqui nesse plano. Vamos lá. Você já nos respondeu sobre Sim. isso. Há um momento programado. Mas Tem um reloginho. Há um momento na encarnação que está propício para ali ela se mostrar constitutiva. eu gostaria também de saber se a mediunidade, né, nós podemos dizer que é uma manifestação de diversos dons. Alguns de falar, outros de ver, de ouvir, né, de transmitir mensagens. Então, eu gostaria de saber se também nesse ato de programação é feito aí esse momento de escolha, né, para que seja ostensivo. Você vai, justamente a questão orgânica que permitirá maior possibilidade para uma audiência, para uma vivência, para uma psicofonia. Isso nós vamos estudar a partir do capítulo 15 do Livro dos Médiuns, 15, 16 e 17. Ele vai trabalhar, inclusive, no item 17, os médiuns especiais, que são assim, sutilezas do aspecto mediúnico, né? Que não quer dizer novas mediunidades, mas sim. E até tem um detalhe. Eu pensei que eu chegava nisso hoje, não cheguei. Nós temos. Depois eu chego, deixa eu já Só para ilustrar uma frase que você fala, não ser proibido o telefone tocar dentro de sala, mas eu diria que é perigoso. Você lembra uma situação, eu já passei por muitas situações pesadas, e eu lembro uma situação, né, que você vivenciar comigo, que um dia era naquele dia, você me aconselhou que eu viesse na casa todos os dias, né? E aí, no dia seguinte, eu voltei. E na minha volta, tudo que o doutor falou, eu tinha que tinha acontecido no dia anterior. Eu falei, mas o doutor sabia o que aconteceu comigo? Não. Quem foi? Eu narrei. No que eu narrei, o que aconteceu? Vocês evocaram de lá. Inclusive, foi a mãe da Simone, né? Que está do lado. A pessoa que estava lá pediu para a dona Landa chamar todo mundo que já tinha comido da família dela. Né? Bom, pelo menos até ele falou assim, o que você fechou os olhos, não veio só o espírito. Pode ter vindo pessoas que estavam ali envolvidas em espiritual e caiu. Então, não envolvidas com a perfeito. Às vezes é perigoso, né? Por isso que Kardec, quando ele trata, eu não me recordo do capítulo, 20 alguma coisa, 24, 25, 3, por aí. Depois é só vocês olharem, são das evocações. Ele chama atenção para as condições propícias para um trabalho evocativo. Não é toda a reunião que se faz isso, se tem um motivo para ser evocado. E o processo desobsessivo não faz parte desse motivo. Kardec elenca lá quais são os motivos que levam ao processo evocatório. E desobsessão não é um dos motivos. Então, não se evoca o espírito no trabalho desobsessivo. Segundo o que Kardec nos orienta dos médicos. A evocação se dá para outro fins de pesquisa, de experimentação, mas não fins obsessivos. Por quê? O espírito, o processo evocatório, o espírito também tem que ter um controle de lá para cá, para ele se manifestar.
Porque diz Kardec, evoca uma pedra e ela falará. Porque não faltam espíritos zombeteiros para assumir identidades alheias, quando evocadas. Então, como não tem um preparo, não se tem o critério de avaliar as comunicações que chegam por evocação. Então, por isso é algo que Emmanuel e André Luiz não recomendam. Eles não dizem, é proibido, eles dizem, não somos os que recomendam. Por quê? Porque não há uma necessidade disso para o momento atual. Na época, Kardec evocava, sim, até para testar, verificar a personalidade e tudo mais. Mas hoje não tem essa necessidade. Então, é algo, como você bem colocou, algo sério, delicado, né? Esse processo chamado evocação. É proibido? Não. Agora, a ideia do telefone toca de lá para cá é a forma de, conscientemente, eu querer fazer chegar a uma comunicação. Eu não posso garantir. Mas no ponto, aí o capítulo... Vocações é 25. Não, 25, né? O capítulo, salvo engano, 23, 22, olha para mim, obsessão. Por favor, acho que é 23. Seção 23. 23. Veja, sobre obsessão. O processo obsessivo é daqui para lá. Ele não é bem de lá para cá, não. Para que haja o ajuste, tem que haver uma ressonância. E imaginamos um rádio. Só ligar o rádio. Aqui, nesse ambiente, interposto, justaposto a nós, temos diversas ondas de rádio. Se eu colocar aqui a sintonia na, sei lá, na 98.9, na 95.3, na 96.1, na 107.3, são as rádios patrocínio, eu só vou captar aquela que eu sintonizar. Ela está no ar. Então, se eu pôr 107.3, eu vou pegar a rádio capital. Ainda faz, se quiser. Vou pegar essa rádio. As outras estão aqui. Mas eu me sintonizei com a 107. Se eu mudar para 96.1, a 107 continua por aqui. E eu me sintonizei com a 96, só pega 96.1. Se eu mudar para 98.9, a 96.1 continua, a 107.3 continua, e eu me sintonizei com a 98.9. Então, a sintonia depende da minha forma de vinculação. E essa forma de vinculação se dá por estado íntimo da pessoa. Quando eu estiver em estados enraivecidos, eu estou buscando sintonia com espíritos enraivecidos. Eu os atraio. Não são eles que me procuram necessariamente. Eles me encontram. Onde é lá um igualzinho? Deixa eu chegar lá. Se eu estou melancólico, a sintonia, a energia que eu exalo é a melancolia. Eu vou captar, eu vou perceber e vou ser percebido pelos melancólicos. Então, há uma necessidade de uma ressonância daqui. Não há um processo obsessivo sem uma corresponsabilidade daqui. Corresponsabilidade, que pode se dar de forma deliberada, pode se dar por questões do passado que não estou recuperado, não sou aquela pessoa boa, eu estou me fazendo aqui o máximo, mas a minha e meu saldo não é lá bom, então estou exalando esse tipo de energia. Eu estou percebido por essas também energias. Então, isso aqui está muito bem explicado no capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Então, por isso que ele fala que o maior escolho do exercício da mediunidade é a obsessão. O que é escolho? Detrito. Por quê? Para haver obsessão, tem que haver débito e capacidade perceptiva de médium. Então, o médium ostensivo, naturalmente, já tem um elemento. Se ele tiver o débito ou tiver a conduta, ele já está conseguindo a atração imediata. Isso os Kardec explicam, vamos chegar lá, só estou adiantando dele. A curiosidade chega, né? Eu também não insisto a responder, mas muito bem colocado para ela. Dando continuidade à pergunta dela,
pelo que entendo, Mais é alto. que a conexão ela é gerada pelo padrão vibratório, né, gerado pelo nosso inconsciente. Isso no nosso dia a dia. Sim, há dias, né, somos humanos de carne e osso, temos aquele momento difícil, dificultoso, Isso. né, que às vezes faz com que aquele padrão vibratório recaia. Isso. Então, qual que é a sua dica para que mantenha esse padrão aí sempre elevado para poder atrair luz, né? Além da prece. Deixa eu achar. Qual o livro? Eu já acho que diz para quê? Só Zelando, nossa sala tem lá. Não achei. Tudo bem. Capítulo 10, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa, capítulo 17, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem no mundo. Ele diz assim: não penseis que para estar em contato constante conosco preciseis engregar a capa de silício ou dos cubos de cinza. Não. Basta que não deixeis demorar nenhum pensamento fútil ou mundano ou fútil. Não deixeis demorar. Vai passar. Vou ter um momento que eu vou subir no tamanco, vou rodar a baiana, né? E o que vai acontecer? Nada. A não ser os efeitos físicos que eu acabei de fazer. Mas, do ponto de vista espiritual, passou. Agora, se a raiva se transformar em ódio, a energia é convidativa. Então, ele diz lá: não deixeis nele, o pensamento, demorar, ou não deixeis demorar nenhum pensamento mundano fútil. E ainda vão mais: vivei com os homens como devem viver os homens de vossa época. Diz ele, né? Na era que você está pegando, já é muito fácil. Consigo apelar pela memória aqui. Veja que coisa legal. Purificai os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar nos vossos corações e nele dar frutos de caridade e justiça. Não creais, todavia, que vos exortamos sem cessar a prece e a vocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que as possa santificar. Não vai. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas nos permitem. Basta informar todos os vossos atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, levar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe o impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Ou seja, vai te dar essa futebol, se alguém te der uma canelada, você falou, bati a canela, não tem que só chuteira. E segue a vida. Então, Deus, não existe esse aspecto lúgubre que querem dar a essa estrutura. Nós teremos momentos, sim, de dificuldades. Nós teremos momentos de ansiedades. Mas veja, momentos. Diferente de eu me tornar uma pessoa ansiosa. Diferente de eu me tornar uma pessoa enraivecida. Diferente de eu me tornar uma pessoa magoada. Eu posso estar ressentido com algo que foi feito, mas eu não posso alimentar isso numa forma de devolutiva. Então, isso sim muda o campo energético. Mas as situações momentâneas, veja, momento. Então, tranquilo. No local que ali o pessoal lá naquela vamos dizer assim, Vamos lá. Chico estava em Uberaba e encontrou com a dona Chiquinha, já até falecida, a dona Francisca, conheci os comunistas. E ela encontrou com ele à rua, o sol muito quente, aliás, sempre o sol é quente, né? O calor estava alto. E aí ela falou assim, Chico, vamos procurar uma sombra, vamos tomar um suco, um fresco.
era mais antigo, né? E aí ela falou, ele falou assim, vamos sim, vamos, tem um bar aqui, vamos tomar um refresco no bar. Ô, Chico, mas bar tem bebidas. Ele disse, olha, quando uma alma sincera entra num bar, o bar vira lá. Alma sincera. Que não seria o meu caso. Mas era o caso dele. Só um pouquinho, para ver se ele está dando Como você falou da conexão dos dois mundos, são muito próximos, mas tem a questão científica disso. Você fala muito da questão da física quântica, né? Essa comprovação ainda não se tem, né? Existem alguns experimentos científicos, por quê? O telefone toca de uma placa. Não tem repetição nem reprodutibilidade, que é uma questão básica da ciência. Não é de interesse dos espíritos essa comprovação, igual lá na época do Kardec, que tinha a questão física, e hoje não se tem mais, né? A questão de médios físicos tem, mas muito. A questão até das mesas girantes não tem mais, né? Em grande quantidade. Quando aparece. Mas não é a quantidade que se tinha. Não é de interesse, ou é porque não é o momento? Não, veja. Há pesquisas. Há pesquisas, por exemplo, da TCI, Transformar a Comunicação Instrumental. Aqui no Brasil, nós temos uma grande pesquisadora chamada Sônia Rinaldi, que já demonstrou diversas vezes as comunicações espirituais por meio de aparelhos, né, fio com filmagens e tudo mais. E esse trabalho começou muito antes com Constantine Haldane, que desenvolveu esses primeiros estudos da transcomunicação experimental. Nós temos pesquisas no campo da área da saúde, da área médica, o Dr. Sérgio Felipe, temos trabalhos belíssimos publicados. Temos trabalho publicado do Dr. Jorge André, temos trabalhos publicados com o Dr. Hernando Guimarães Andrade, belíssimas pesquisas do campo reencarnatório. Inclusive, tem um livro que vale a pena ler, que é a Reencarnação no Brasil. É muito interessante a forma como escreve. Temos a pesquisa de Ian Stevenson, que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação. Temos a pesquisa de Banerjee, na Índia, que também desenvolveu esses trabalhos. Temos ainda nesse campo da tanatologia, Raymond Moody, que estuda as experiências quase-morte, sapiens, inclusive escreveu um livro, né, Life After Life, né, Vida da Vida. Então, tem muitas pesquisas desenvolvidas ainda. O processo tem um raio grande de pesquisa sobre o passe, sobre efeitos do passe, sobre as comunicações mediúnicas, sobre um item que Kardec atuou no livro dos médios, que é a mediunidade dos animais. Ele está desenvolvendo essa pesquisa. Então, existem pesquisas, várias, nesse sentido. Por que não para justamente isso? Agora, Kardec usou essa questão. Veja, quando Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão verificar lá, no segundo item da introdução, Kardec falando sobre o método experimental que ele criou para poder comprovar a existência dos espíritos. E ele utilizou o que ele chamou de comunicação, de controle universal da comunicação dos espíritos. E ele, como é que ele fez a repetibilidade? A mesma pergunta feita para pessoas diferentes, em momentos diferentes, lugares diferentes, sem conexão entre elas. Então, ele conseguiu o fator da repetibilidade, porque as respostas vinham as mesmas. Ele perguntava para uma médium de 9 anos de idade, uma pergunta altamente filosófica, ela vinha a resposta, uma de 16 anos, a Celine Jafé é mais velha. Ele perguntava para médios fora da cidade, da circunvizinhança de Paris, e ali vinha a repetibilidade. E ele criou o controle. Né? Por isso ele chamou de controle universal da comunicação dos espíritos. E ele tomou esse cuidado de explicar isso logo no segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que no Evangelho? Porque já tinha escrito o livro dos médios. E como havia essa pergunta, a academia perguntava qual era o método utilizado, ele então vai lá e explica como ele fez esse trabalho. Né? E aí, como ele criou os desvios padrão para separar as respostas que não eram coincidentes. E foi isolando. Então, ele criou o aspecto do isolamento, repetibilidade, e criou o aspecto da intensidade. Então, ele aplicou uma metodologia científica para trazer essas informações. No livro dos médios, o capítulo 3 e o capítulo 4, ele vai estudar um pouco isso. O capítulo 3 ele vai falar do método, e o capítulo 4 ele vai falar dos sistemas.
E ali ele desenvolve esses dois raciocínios mostrando o método metamaterialista, o método metafísico, ele vai desenvolvendo isso lá para frente. Deu ideia? O Guilherme pontuou um livro aqui também, O Lado Oculto da Medicina, de Fructuoso. Aí tem muitos, né? É, e também a Márcia, lá de Cetrel, as AMES, né, e nas suas palestras e seus congressos, faz essas pesquisas de nossos conceitos científicos. Inclusive, esse trabalho da Sônia, ela usou o controle dos pares, usa o duplo cego, então são métodos científicos. E muitas pesquisas são feitas apenas de observação. Agora, o trabalho do Dr. Sérgio faz, o trabalho que a Sônia fez, ela tem aplicabilidade do duplo cego e do controle dos pares, que é algo muito importante para a consolidação da pesquisa científica. Né? Ela desenvolveu isso. Bom, mais alguma pergunta? Pedro? Já está dando nosso horário. Bom, sobre o que eu queria hoje era que nós trabalhássemos esse conceito aqui. Para ninguém ir embora falando assim, será que tem espírito? O que eu sou? Será que há comunicação? Então, lembra, tem aqui um monte de cadeira que andar sozinho, 4. Tem alguém que tem a fenomenologia e tem alguém que tem curiosidade para entender, tem alguém que busca uma questão de explicação orgânica para o fenômeno. Não é isso? Que foram as perguntas, foram os pontos que vocês trouxeram. Então, vejam, isso aqui é para a gente entender primeiro esse cenário. Esse cenário, que é, sugiro a vocês, quem tiver o livro dos médicos, quem não tiver, só baixar na e-book, tem o e-book, na oferta tem lá o e-book, e leiam o capítulo primeiro só. Há espíritos. Que vai ser muito mais bem desenvolvido do que eu desenvolvi aqui nesse mesmo raciocínio. Certo? Na próxima terça, para quem retornar, nós vamos fazer algo que foi dito aqui, que eu falei, depois eu falo, que é aquela questão da diversidade das mediunidades. Mas nós não vamos chegar na diversidade das mediunidades. Nós vamos analisar o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, deixo, se vocês quiserem ler em casa, leiam capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E vocês verão ali um tratado de tipos de mediunidade, que vai ser chamado, em algumas traduções, dons, e em outras traduções, carismas. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Se quiserem ler também, pode ler o capítulo 2, a partir do versículo 2, do livro de... Eu fui pensando outro nome, fugiu ele. Joel, do profeta Joel, lá no Velho Testamento. Capítulo 2, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 2. Sugiro que leiam o livro Deuteronômio, capítulo 12. Capítulo 12. Versículos 18, por aí. E uma lidazinha no Levítico, no Velho Testamento, capítulo 19. Pelos versículos 18, 20, Levítico. E podem ler o capítulo 11 do livro Números, também do Velho Testamento. Estamos falando só sobre mediunidade. Tá? Levítico 19, lá por volta do capítulo 5, versículos 2, 19, 20, e o Números, capítulo 11. Todos eles são os livros do Pentateuco Mosaico. Tá? E nós vamos, com essas referências, nós vamos trabalhar terça que vem, e falando de mediunidade, nessas referências aí. Também vale a pena ler o capítulo 19, do livro Atos dos Apóstolos. É legal também. O versículo, capítulo inteiro. Vocês vão ver lá uma reunião mediúnica, né, nesse capítulo 19.
Vocês vão achar uma frase que começa assim: e Paulo, em nome de Jesus, fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas foram levadas ao doente e eram curadas. A partir dessa frase, tá? Que eu não sei que versículo que é, mas a partir dessa frase. Então, está lá no 19. Deixa eu ver se vamos ficar ainda salvo engano, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, transfiguração. Tá? É o 17, transfiguração. Deixa eu ver se tem mais algum, para a gente dar uma trabalhada aqui só. E no décimo. Haja para casa. Deixa eu ver aqui. Reforçando o que foi colocado no capítulo 2 de Joel, pode ler também o capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, do discurso de Pedro. Ele vai falar da profecia de Joel também lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá bom. Tem capítulo 10 de Atos também, mas isso a gente trabalha depois. Tem aqui. E não precisa ler nenhum livro espírita ainda não. Vamos falar de mediunidade só com esses da estrutura do Velho Testamento e do Novo Testamento para falar de mediunidade. Certo? Repetir, eu repito, mas não na ordem que eu falei a primeira vez. Não, aqui, ó, Sim, bom, só uma dica de leitura, não sei que não tem a ver com a mediunidade, mas ela perguntou, fez uma pergunta de como elevar o padrão vibratório. E esse cientista, David Hawkins, ele é de 1913. Ele fez vários estudos, né? E ele conseguiu medir nosso padrão vibratório, e lá no livro dele, ele cita tudo. Para a gente lembrar que já é um estudo físico, né? E, por exemplo, a couve aumenta o padrão vibratório, então o café diminui. Né? Então, aqueles. Aí não, não vai ser. Vou desenvolver um estudo sobre isso. Então, é isso aí. Bom, a gente programou para fazer no máximo 1h40, já deu 1h40. tem pergunta aqui na internet. Tem uma pergunta aí? O nome da Sônia, pesquisadora? Rinaldi. Sônia? Rinaldi. Sônia Rinaldi. Ela tem um livro chamado Transcomunicação Instrumental. Muito interessante, beleza? Bom, então na próxima terça, 7 meses, se vocês animarem a retornar, né? Estamos aqui, vamos trabalhar sobre essa revista histórico, vamos chamar assim, judaico-cristã da mediunidade. Certo? Beleza? Deu uma ideia para hoje? Tranquilos? Os que vieram de curiosidade, tem curiosidade de voltar para esse tema? Tranquilo? Então tá bom, gente, ó, agradecemos, que Deus nos abençoe. Terça-feira que vem, se Deus quiser, estamos aí 19h30, tá? Vamos lá.